Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi falar sobre o transtorno do pânico. Vamos lá? Síndrome do pânico, na verdade, né? Bom, eu gosto de diferenciar bem a síndrome do pânico da fobia social. No próximo momento, eu já falei isso no programa anterior, eu dei uma pincelada, né? Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho mais a respeito, até porque uma amiga me solicitou essa explicação. Ela acha que ela tem a síndrome do pânico, mas enfim, ela não sabe o que é síndrome do pânico. Mas enfim, vamos lá. Bom, síndrome do pânico, pelo próprio nome, como o próprio nome já diz, é um pânico, uma situação importante, que exacerbada, um extremo, é um limítrofe, assim, dessa pessoa poder se autogerenciar. É algo assim que a deixa literalmente refém dela mesma, né? Porque de tal forma que cause uma frenagem importante até no caminhar. É uma situação que envolve, inclusive, sim, aspectos motores, né? Dependendo do nível desse, digamos assim, desse momento dela, né? Desse ápice que ela vem a desenvolver, né? Desse vulgo surto que nós chamamos, né? Na verdade, é uma situação que a gente entende que ela é desenvolvida, não necessariamente o indivíduo nasce com essa predisposição, não. É algo que ele desenvolve, a gente também não sabe mensurar muito porquê, mas é uma situação complexa, né? E isso, porque eu gostaria de clarear, não é? Está direcionado a um objeto, e não tem cura. O que nós fazemos na terapia, porque sim, é uma neurose, então também seria eleita por mim, por um tratamento comigo. O que nós fazemos é transferir esse objeto. Vamos supor, né? Se essa pessoa tem um medo exacerbado de avião, não é? Ela vai ter que andar nesse avião, porque para aspectos de trabalho, enfim, né? Nós trabalhamos que ela possa entrar nesse avião. Ela vai desenvolver uma situação de segurança, né, que nós vamos, né, manejar isso. Porém, esse medo desse avião ela vai transferir para um outro objeto. Isso não acaba, ele é transferido apenas, né? Não sabemos o porquê, mas esse é o nosso desafio em trabalho, né? Tentar achar alguma outra coisa que ela mesma vai eleger, né? Para a gente poder transferir isso, para ela poder pelo menos transitar naquela situação que ela tem que ter, por exemplo, num avião, ela vai ter que andar, né, eventualmente. Então, esses são aspectos importantes, muito importantes, a tal ponto que eu tinha um paciente de uma amiga minha, de uma colega, que ele freou na hora de ir para o avião e nós não conseguíamos, né? Nesse momento, ela me ligou, enfim, porque ela não conseguia mais manejo, e eu fui ao local, ele estava freado na mesma situação, no mesmo local, sentado, ele não conseguia nem levantar. Ele não conseguia. É uma frenagem geral, e aí a sudorese, palpitação cardíaca, tontura, vertigem, são várias situações, tremores inteiros do corpo. Só em pensar, na verdade, começa um tempo antes, né? E essa pessoa vai criando daquele objeto, ela vai transformando aquilo num monstrinho, não é? E aquilo vai crescendo, a importância daquilo vai crescendo, e ela vai alimentando aquilo de uma forma até ilusória, né? Porque sim, existem aspectos ilusórios, né? Então ela vai criando isso, ela vai criando aquele monstro para ela, de tal forma que em um momento ela não vai conseguir lidar com aquilo, né? Então, claro que aí sim a gente
fala que existem aspectos ilusórios, né, que essa pessoa vai desenvolver, imaginários, né? Então assim, seriam situações assim de, claro, não chega a ser, a gente não pode dizer aqui que seriam situações assim, como uma esquizofrenia, por exemplo, né, que também lança mão, assim, de aspectos desse tipo, assim, né, de persecutórios e coisas assim. Não chega a ser isso, mas é um pensamento tão maciço em cima desta situação que essa pessoa vai tornando real, não é? Por exemplo, fica figurando na cabeça dela, assim, alimentando uma ideia de uma possibilidade de uma queda de um avião ou de um acidente aéreo, né? Então, assim, ficam aqueles movimentos. Eu sei porque eu tratei uma pessoa assim, né? Então, a cada sessão, ao invés de a gente conseguir aliviar, ele aumentava a situação. A situação cada vez ia piorando e próximo a uma viagem. Então, tipo assim, ó, olha, antes eu tinha medo de cair, agora eu sei que vai cair batendo com outro avião, agora eu sei que vai cair batendo com outro avião porque o avião é velho, agora eu sei que vai cair. Então, a coisa vai tomando uma proporção. E essa proporção imaginária, ela vai se tornando real de tal forma que daqui a pouco ela vai frear. E assim, eu vi esse aspecto importante de frenagem motora, eu ainda não tinha visto isso. Eu sei que a pessoa sai, ela fica reclusa, fica embotada afetivamente, ela não consegue trocas, na verdade, ela não consegue nem falas, porque ela fica literalmente, é um pânico que bate, não é? É um pânico que bate. Geralmente ele está, não necessariamente, mas geralmente, ele está associado a um estresse pós-traumático, né? De alguma pessoa que já tem evidenciado aquilo, acaba desenvolvendo um pânico, né? Posteriormente, né? Então, nós temos pessoas, por exemplo, que eu já tratei, pessoas que sofreram um acidente importante de carro e sobreviveram, né? E 2 casos até eu tive assim, né? E essas pessoas criavam um pânico só em pensar em que isso pudesse acontecer. Então, assim, na verdade, eram aspectos ilusórios do que poderia acontecer baseado em aspectos reais do que havia acontecido. Os senhores entendem? Não existem, como é que eu posso dizer? Não existem delírios. Não existem delírios e alucinações, né? Porque realmente pode acontecer, mas aquilo, enfim, a gente tá na rua, tudo pode acontecer, né? Então a gente não pode também andar assim, como é que eu posso dizer, de uma forma que nós temos que tomar cuidado, mas a gente não pode andar de uma forma assim, que não possa respirar, porque a partir do momento que a gente nasce, tudo é arriscado, né? Claro, eu não vou me colocar em situações de risco, mas, né, essa pessoa também não. Mas assim, ó, você também não pode criar um aspecto que você não vai poder lidar com ele. E cada vez que você alimenta ele mais de uma forma ilusória, né, isso vai te impedindo de agir e caminhar, não é? E também do outro respirar, porque fica uma situação dramática, né? Porque também, claro, geralmente o pânico está ligado à própria pessoa, mas eu já tive um quadro que nós inferimos que seria pânico dessa pessoa em relação a uma terceira, mas que era próxima a ele, né? Tipo assim, marido, esposo ou filho, não é? Então assim, né, acabava desenvolvendo pânico relacionado àquela pessoa. Então aquela pessoa não podia dar um passo, meu Deus, aquilo vai acontecer, meu Deus, tudo pode. De repente vai passar 10 anos pensando nisso e nada acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa situação de pânico. E é verdade, isso acontece. As crises são horrorosas. Isso pode acontecer em momentos distintos, não necessariamente hoje, né? Tipo assim, e pode acontecer um episódio importante e o outro se manifestar só mais para frente. Geralmente aspectos ambientais trariam isso. Por exemplo, acabei de dar um exemplo desse avião, né? Então assim, a pessoa pode estar transitando muito bem, agora ela tem uma situação de avião, que ela vai ter que fazer uma viagem daqui, sei lá, uns 5, 6 meses, aquilo vai alimentando até que ela chega numa crise, num ápice violento e realmente sofre uma parada cardíaca, sofre, porque ela não aguenta, é demais, né? É muito pesado. É muito pesado. Esse quadro que nós vimos, nós tivemos que chamar uma ambulância, porque a pessoa freou, tremia, o coração estava assim numa pulsação violentíssima.
e nós ficamos sim com receio de uma parada cardíaca iminente a qualquer momento, porque o coração faltava sair pela boca, porque nós estávamos ali num pulsar e nós usando toda a nossa técnica, digamos assim, para acalmar essa pessoa e cada vez exacerbava mais. Então, assim, nós vimos que chegou uma hora da pulsação que, óbvio, que a gente também inferiu, assim, importante, que é um dos aspectos, porque se torna, assim, algo... toma conta também dos aspectos físicos da pessoa, né? Dos aspectos médicos. Então nós não podemos deixar uma coisa separada da outra. É muito diferente da fobia social. Fobia social, bom, aí essa pessoa tem uma situação importante com o social, num outro momento eu vou evidenciar, mas o pânico não, ele está dirigido a um objeto, carro, avião, não sei, sabe? O animal, o cachorro, não sei porque foi mordido, né? Ou tem uma ilusão disso poder acontecer. E as situações são as mais variadas, né? Não existe tipo assim, é um tipo só de coisa, tipo é só o avião, não. Cada um desenvolve de um jeito diferenciado. Pode sim ser proveniente de um estresse pós-traumático, né? Que essa pessoa acabe desenvolvendo a posterior uma fobia importante, né? Ou pode já estar nela direcionado àquela situação que ela criou, não é? Que ela criou. E o que a mim veio, o que eu pude lidar, os aspectos que vieram a mim foram sim de situações que essas pessoas já criaram para elas, não é? Elas vão criando isso, é uma fuga um pouco da realidade. Claro, isso pode acontecer, como eu falei, tudo pode acontecer, não é? A gente está vivo, não? Mas assim, só que aquilo vai tomando uma proporção desproporcional. É uma proporção inversamente proporcional. E o pior fica sendo alimentada, parece que a pessoa fica naquilo assim, isso que veio a mim, sabe? Isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Doutora, vai acontecer. E aí tu chega e diz, para. Aí, a ponto, quando a situação se torna muito intensa, nós temos daí sim que usar um ansiolítico, aí a gente recomenda um concomitante, um psiquiatra pelo menos para aliviar aquilo, não é? Porque ela chega a ponto realmente de frenagem motora, às vezes até da fala, a língua enrola, o tremor, tu sente suor. Tô dizendo, essa pessoa caiu na mesma posição que caiu, ela ficou. E nós não conseguíamos, estava lúcida, consciente, tremendo, o coração nós medindo, estava numa aceleração cada vez maior, não é? A ponto de chegar em tontura, deitamos, e a pessoa, e a situação continuava evoluindo. Aí também nós não podemos ficar concomitantes com o que a gente está enxergando, não é? Então, claro, nós tínhamos que tirar a situação física imediata na nossa frente para a gente poder depois tratar, né? Então, assim, a gente teve um manejo até onde a gente pôde tirar. Foi uma das situações mais graves de pânico que nós vimos, uma das mais graves. A mim, pelo menos, foi, né? Foi gravíssima a situação. E a ponto de nós termos que nos utilizar de oxigênio para essa pessoa, né? Para ela ir baixando os batimentos cardíacos, né? Então são situações importantes, não é podem ser provenientes de fantasias, mas o quadro que ela estabeleceu para ela é real. Então é isso que a gente tem que desmistificar essa realidade. Olha, não é assim que a coisa acontece. Respira, então a gente vai em passos lentos com ela. Mas o ideal nesse caso é uma psicoterapia psicanalítica, mas nesse primeiro momento, se essa pessoa já não faz uso de uma psicoterapeuta, a gente manda imediatamente para uma comportamental, para ela ter esse alívio, né? Geralmente o comportamento, por que eu falo comportamental? Porque ela está aliada a aspectos de imediatismo, né? De alívio imediato. Coisa que, como eu já falei num episódio anterior, né? Do alcoolismo, se eu não me engano,
a minha a psicoterapia psicanalítica, ela vai no compasso da pessoa. Eu não tenho como acelerar esse processo como eu poderia fazer numa comportamental, e também a minha atuação e inferências e entradas, elas são pontuais, coisas que não elegem uma crise violenta, que precisam uma atuação imediata e que a comportamental permite, senão eu fugiria da minha linha, não é? A minha linha é que essa pessoa atinja a profundidade. A comportamental, ela não vai atingir a profundidade, ela vai ter o alívio e quem infere a profundidade é o terapeuta, grotescamente é isso. Na minha, a psicanalítica, e o paciente vai inferir a profundidade. Na comportamental, é o terapeuta, porque ele está vendo a pessoa se debatendo, então ele vai ver se ele pode tirar a boia de braço, se não, né? Até quando ele pode mergulhar, até quando essa pessoa pode mergulhar. Então, digamos assim, as interações do terapeuta são maiores e mais intensas. Na minha, não. Para isso que eu fui treinada, para deixar a situação fluir por ordem do próprio paciente, né? Isso quer dizer que eu não tenha como tratar com a comportamental? Claro que tem, várias vezes lancei mão disso. Hospitalar, por exemplo, eu tive muita experiência hospitalar, eu tive que lançar mão disso. Lá era breve, focal, algo similar com a comportamental. Porém, então assim, nós temos que agir rápido, as coisas estão acontecendo rápido. Então assim, porém, na minha linha de consultório é a psicanalítica, e para isso eu preciso ir no ritmo do paciente, o que não contempla, então, alcoolismo, drogadições, adições de todos os tipos, né? O alcoolismo entra junto. E também essas situações graves, de, por exemplo, assim, uma crise, né? Uma crise fóbica, de fobia imediata, que precisa de um alívio imediatíssimo, não é? Que foi, inclusive, eu fugi da minha linha quando eu fui fazer esse atendimento, tanto pela minha ida, não é? Tanto pela minha ida como pela minha atuação comportamental. Das duas formas eu fugi um pouco da minha linha, totalmente. Mas a situação que se criou ali foi uma situação importante. Enfim, a gente é preparado para todas as situações. A nossa especialidade, sim, que funciona de uma forma diferenciada em consultório, né? Mas é isso para uma melhor eficácia daquele paciente, que a gente elege algumas situações que possam vir a mim. Por isso que a gente tem que ter uma rede de pessoal de apoio para as indicações, né? Olha, isso é para ti, isso é para mim, né? Por isso que a gente vai. Não é escolha de paciente, é alívio do sintoma imediato. Isso é uma referência nossa, reverência quase, né, ao paciente, a situação que ele está passando, não é? Porque já expliquei um exemplo clássico, uma pessoa que está com alcoolismo na minha frente se debatendo, ou essa pessoa que está com uma crise de pânico na minha frente, freada. Eu não posso chegar e dizer vamos no teu tempo, se ela está precisando de uma atuação imediata externa. E a atuação no teu tempo seria eu permitir isso na minha psicanálise, né? Então é isso. Fobia é algo importante, não é charme, não é brincadeira. A situação é para fortes mesmo, é uma situação complexa, complicada, não é? A gente não sabe porque se estabelece, mas aspectos ambientais podem desencadear isso, um estresse no trabalho muito forte, alguma coisa assim. Essa pessoa vai criando uma válvula de escape, digamos assim, né? Vai transferir. O que acontece? Há uma transferência dela, de algum receio de alguma coisa, que ela transfere para um objeto. É isso. É isso. Esse objeto é real, só que os aspectos que ela infere são imaginários. Mesmo que ela já tenha sofrido anteriormente, ela imagina que aquilo ali possa acontecer novamente. E aquilo tomou uma proporção a ponto de, né, ter uma frenagem importante. E é isso. Não necessariamente está ligado a aspectos hereditários, né? Uma medicação tranquilamente toma conta para uma situação de um surto desses, né? Não tem cura, né? É interessante que essa pessoa se trate, né? Faça um acompanhamento, mesmo que esporádico, com um psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, enfim. E é isso.
Né? Eu, no próximo momento, eu vou trazer a situação hoje eu falei sobre essa crise do pânico, né? Pretendo também abordar sobre a fobia e, enfim, aquele aspecto social, assim, que você tem um pouquinho mais de receio do convívio justamente com o social que te causa um transtorno, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. A gente volta a se encontrar semana que vem. Uma boa semana pra você. Até lá com mais insight. Tchau.